agora que Duna Parte 2 já tá entre nós, nosso streaming azulzinho, eu não vou fazer outro vídeo dando uma análise completa dele e tudo mais, falando de cada detalhe, o que eu achei, o que eu não achei. Já tem um vídeo sobre isso, vou deixar separado aqui no card, em algum lugar aqui. Porém, eu ainda assim quero falar sobre uma coisa muito importante sobre ele, que é como ele moldou toda a ficção científica à sua frente. Como ele foi importante para muitos quesitos de transformação, de criação de ficção científica que vieram após ele. Antes, vamos pavimentar o caminho. Duna foi escrita pelo Frank Herbert lá na década de 60, 1964. E até hoje, ela ainda é considerada o grande pilar da ficção. Uma trama, com tramas bem complexas, falando de política, falando de conquista, falando de muitos temas bem complexos para até de certa forma se adaptar, mas como é uma história literária, como é um grande romance com grandes títulos, que se esticou por anos, assim, fez muito sucesso no meio da ficção científica. 20 anos depois de todo o sucesso que veio do primeiro livro, de ganhar no primeiro filme, dirigido pelo David Leitch, com o Patrick Stewart no elenco. E o Paul Atreides, ele foi interpretado pelo Kyle MacLachlan, que para quem é fã das séries de comédia, ele é o capitão lá em How I Met Your Mother. Call me the captain. The captain? Ahoy. Ahoy, the captain. Mas os recentes agraciados pela cultura própria e adaptação de jogos, ele foi o pai do ano lá em Fallout. Ele é o pai do ano que começa ali na trama como sendo um cara bonzinho, mas depois é aquele grande vilão. Esse cara é o mesmo cara que deu a vida ao primeiro Paul Atreides lá atrás. Porém, bem antes disso, uns anos antes disso, uma certa franquia, não uma certa franquia, mas uma certa história caiu nas graças do público com referências a Duna. E usou bastante referências ditas e confirmadas pelo próprio criador George Lucas, que eu estou falando de Star Wars. E para quem não sabe, George Lucas ele se inspirou em Duna para criar parte da história ali do universo de Star Wars. Porém, mas não foi só em Duna, ele se inspirou também em elementos de western, né, dos filmes de faroeste, filmes de samurai, como são o lance das espadas, para alimentar a sua história. Então, previamente dito, o primeiro sucesso televisivo, para que Duna fez foi Star Wars. Agora, com Duna 2, como Duna 2 saiu, que ele já é, diferente do primeiro, que ele é muito contínuo, Duna 2 ele já tem uma adaptação muito melhor dessa história, muita gente viu semelhanças entre Duna e Star Wars. E tem gente que faz essa pergunta, né? Se Duna copiou Star Wars, gente que não conhece a cronologia de Duna. E eu também me fiz essa pergunta para fazer essa pesquisa, para entender um pouco melhor disso tudo. Depois que eu entendi, eu acho que não tem uma cópia exatamente ali. Duna, como eu disse, Duna foi o pilar de muita coisa na ficção. Então, quando ele saiu, quando ele estourou no meio literário, no meio geral, eu acho que com uma boa ficção, uma boa história, inspira outras histórias. E foi exatamente o que aconteceu com Duna. Que Duna é uma boa história. Quem conhece os filmes só percebeu que é uma boa história a partir do segundo. Mas quem conhece os livros já sabe desde já que é uma excelente história. E o George Lucas ele viu isso em Duna e viu que ele era uma boa história e adaptou parte dela para Star Wars, parte dos elementos dela. Então tem muitas coisas de Duna e de Star Wars que são muito parecidas, como por exemplo a jornada do herói lá no Star Wars é aquele garoto que veio do nada, né? O Luke ele morava num lugar deserto e também é uma referência a Duna, que o planeta Arrakis é um planeta extremamente deserto e para quem não sabe o Tatooine ele fica no sistema, acho que é a Arachna, alguma coisa assim, que faz referência a Arrakis, faz referência a Duna, então já serve como uma certa homenagem. O look do Poe é bem parecido, só que eu vou entrar em mais detalhes depois. As armas, todos eles têm suas armas características, sendo que Duna tem aquelas facas, tem muita característica da briga de facas. Star Wars fez muito mais sucesso com o sabre de luz e até hoje todo mundo prefere ter um sabre de luz do que uma faca, e é muito mais fácil de vender também um sabre de luz do que de vender uma faca prateada ali, dente de verme. A semelhança política no sentido do Império, que em Duna tem os governadores, tem os Harkonnen, tem até as Bene Gesserit, que eu vou falar, que é o tema do próximo tópico.
E aqui já Star Wars já é direto o Império, já é previamente dito que é um Império que comanda ali, que foi o Darth Sidious, que é o Palpatine, que comandou todo o Império. E aí já tem essa diferença de adaptação. Os Jedi, que são seres meio monges que têm essa habilidade de lidar com a força. E dentro do universo Star Wars, esse poder já foi elaborado por uma força que está em todo lugar, mas em Duna já vem das especiarias, das areias do planeta Arrakis, já vai para um lado mais psicodélico, um lado que pode ser mesclado com um lado um pouco sobre drogas, ou sobre fermentação da coisa ali, que vai juntar uma coisa com a outra, que deu a habilidade para Bene Gesserit. Toda a tecnologia envolvente as viagens interplanetárias, as naves. Eu, particularmente, gosto muito das naves de Star Wars, mas Duna 2 eles me pegaram. Duna em questão, né? Eles me pegaram muito desprevenidos com aquelas naves que parecem libélulas, que são meio helicópteros, meio libélulas, que elas batem asas do lado. É muito legal, eu achei aquilo bem criativo, algo novo no meio de tanta nave que tem, principalmente vindo de Star Wars, que tem muitas naves legais. A própria série da Ahsoka agora teve uma nave bem legal. A nave do Mandaloriano também é bem legal. Óbvio, a Millennium Falcon é sinistra. Essas semelhanças que tem de um ao outro fizeram o Star Wars meio que catapultar. Só que assim, eu particularmente falando, eu acho que Star Wars, ele nunca soube. Eu não sou um grande fã de Star Wars. Não sou um grande fã de mitologia espacial em geral. Mas como Star Wars é a grande famosa, eu vou meio que centralizar um pouquinho a opinião em cima dele. Eu sempre achei que Star Wars sempre faltou adaptar mais essa história, adaptar mais o lado universal, porque é, todos os filmes começam há muito tempo numa galáxia muito, muito distante. É uma galáxia, tem muita coisa na galáxia. Só que em todas as histórias de Star Wars é sempre focado na linha de raciocínio, na linha ali da família do Luke, do Anakin. Até na última trilogia eles voltaram a fazer tudo isso de novo. No nome do último filme tem todo para voltar tudo isso de novo, tanto que ele foi uma porcaria. Eu sempre senti que Star Wars ficava sempre mesmo preso no mesmo lugar. E agora que eles estão se distanciando disso, né? Depois do lançamento do streaming da Disney, que eles começaram a lançar mais coisas, começaram a lançar mais séries, mais conteúdos animados, voltaram com algumas animações que eu particularmente considero que ficaram bem melhor. Cito Visions, que é uma série de animação antológica sensacional. Andor, que que para mim é a melhor coisa que super política, super espionagem, é uma outra cara para Star Wars. Depois veio a Ahsoka, que veio para um lado mais espiritual, um lado de treinamento, de combates sem aquelas firulas de ficar pulando de um lado para o outro, combates de frente, cenas de luta muito legal, um desenvolvimento muito maneiro, tanto da Ahsoka, tanto do próprio Darth Vader, que aparece do nada ali nos episódios. Até agora eu tô ansioso para assistir Acolyte, que vai contar a história ali do primeiro, de como se estabeleceu ali um lado negro da força, o primeiro sabre vermelho ali, os primeiros acólitos. Então eu tô ansioso porque eles estão partindo para esse desenvolvimento mais diferente dentro do universo Star Wars e em alguns estão dando certo. Deu certo o Mandaloriano, que foi o primeiro, que trouxe ali uma parada meio faroeste para Star Wars, mesmo com as batalhas de nave, mesmo citando os Jedi, mesmo trazendo o Luke de volta, eles trouxeram uma coisa mais diferente ali. Não deu tanto certo assim com o Boba Fett, que foi mais do mesmo, ficou meio chato. Mandaloriano na terceira temporada se perdeu um pouco, mas teve as outras séries que se desenvolveram. Então, tipo, Star Wars está saindo um pouco da bolha de fazer tudo dentro de uma coisa só. Eles estão evoluindo. E, cara, de cara, acho que eu tô gostando dessa evolução. Mas só nisso, só nessa chegada de Duna 2, só nesse impacto que Duna 2 fez na cultura em geral, que muita gente que não gostava do primeiro filme passou a ser fã absurdo do segundo, porque eles trouxeram uma coisa que Star Wars, eu acho que eles têm muita dificuldade de fazer, que é de fato um desenvolvimento muito mais pessoal em uma história mesmo. Duna 2 tem muito no desenvolvimento. Eles pegaram uma história e traçaram todo o lance de meio psicodélico, meio das especiarias, meio toda a jornada do herói, trouxeram uma história meio religiosa ali dentro do personagem do Paul, e eles conseguiram desenvolver isso do início ao fim de uma forma que realmente prendesse, de você entendesse melhor o personagem. Não que você não entenda o Luke, não que você não entenda o Anakin, nem que você entenda a Rey. Eu tô falando que é uma forma mais... foi mais fácil de abraçar essa história, foi mais fácil de se adaptar. Então eu acho que não tem uma cópia, é a da criatividade do próprio diretor, é a criatividade do criador.
O Villeneuve fez uma coisa que o David Lynch não conseguiu fazer lá atrás, sendo que mostrou o caminho de como adaptar Duna, e o Villeneuve ele fez de um jeito diferente, deu muito mais certo. George Lucas fez a mesma coisa, deu uma nova cara, pegou essa parte de Duna e fez sua história própria e deu certo. Até o Zack Snyder tentou fazer agora com Rebel Moon, só que com Rebel Moon não deu certo, né? Que o Zack Snyder desperdiçou muitas ideias boas ali de juntar mitologia terrena com mitologia espacial e muito de cena de ação e tudo mais. Então ele não soube. Eu acho que o Zack Snyder tem um problema de ele ser ter uma mente muito criativa e não saber dosar sua criatividade. Então ele jogou muita coisa ali, tentando fazer um novo Star Wars ali, meio de tudo aquilo ali que ele criou, e ficou muito bagunçado, ficou muito estranho, tanto a parte 1 quanto a parte 2 do Rebel Moon ficaram muito estranhos. Então esse foi um exemplo de que não deu certo, de uma inspiração que não deu certo, mas é uma inspiração de uma inspiração que gerou uma grande franquia. Então, tipo assim, das três, Star Wars obviamente é a maior de todas, mas eu particularmente, passei a gostar muito mais de Duna, por eu me sentir mais dentro do universo, mais pavimentado. Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas é como se conseguisse andar melhor no universo de Duna do que se eu conseguisse andar mais no universo de Star Wars. Eu acho que se eu tivesse que escolher um caminho entre Duna e um caminho entre Star Wars, eu acho que eu conseguiria me ir e vir no caminho de Duna sem me perder como eu me perderia indo e vindo no caminho Star Wars, do meio de tantas lacunas, sem tantos caminhos escuros. É como se Duna tivesse um caminho totalmente iluminado de início ao fim, que você consegue ir e voltar, entendendo o seu percurso. Mas Star Wars você consegue ir e do nada tem um caminho para um lado, um caminho para o outro, um caminho para o lado, um caminho para o outro, um caminho para trás, um caminho para frente. Você meio que do nada no meio desse caminho se apaga, porque você não sabe o que acontece depois dali. Então, o que eu estou querendo dizer é o desenvolvimento. Eu acho que desde o momento que Star Wars começar a desenvolver mais seus universos para fora do que já foi desenvolvido, acho que a franquia vai continuar crescendo muito mais e eles vão pavimentar um momento novo. Assim, particularmente acho as duas incríveis. Então eu tô ansioso para Acólitos. Tô ansioso também para o anúncio que teve na semana da série das Bene Gesserit, que é Duna Profecia, que vai contar ali as tramas da Bene Gesserit, da família Harkonnen, tudo ali. Parece que isso vai ser bem interessante. Fiquei curioso, admito que fiquei curioso para assistir, porque é uma série que você tem desenvolvimento diferente de certas coisas, de certas perspectivas. Então eu acho que vai ser bem legal. Também vai ser no streaming azulzinho, daquele streaming bem azulzinho, aquele azul marinho ali. Curioso, mas e você? O que você acha? Você concorda comigo? Qual você acha melhor? Você acha melhor Duna ou Star Wars? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Que não é previamente uma cópia, como uma inspiração muda uma história, como uma inspiração pode criar uma história. Você conseguiu entender? Comenta aqui embaixo pra mim. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ficar atento, né? Ativar o sininho para os próximos vídeos. Conto com vocês. Valeu.